2, conhecimento de Deus, da verdade em relação à sua vida, à sua pessoa, como profeta, como porta-voz. Ele tinha uma preocupação, ele tinha uma responsabilidade sobre ele de poder anunciar o evangelho no campo evangelismo, para poder que alma, fazendo que alma se convertesse nos pés de Deus. Então, tudo isso não era para a grandeza do homem, mas era para a grandeza de Deus, para a honra do Espírito Santo que estava sobre ele. As convenções que acontecia é para que ele sempre diminuísse e o reino de Deus ganhasse almas, porque almas são preciosas. Tudo isso aqui se acaba. A Bíblia fala que não adianta a pessoa lutar, vir ao mundo. Muitas vezes são pessoas que vêm a esse mundo nascido do pai, da mãe. Com o tempo ele se torna moça, rapaz, se torna cidadão, cidadã. Não tem como a pessoa não envolver com esse mundo, ser contaminado pelas coisas do mundo. Aonde que nós podemos vê-lo que a Bíblia fala, né? Que quando, né, o Lúcifer, ele sendo anjo de luz, a formação de Deus, com a máxima perfeição, mas lá do outro lado, pensando bem, a Bíblia, a pessoa que vem a ler a Bíblia, que tem lido a Bíblia, ele entende como que aconteceu como que o inimigo de Deus ele foi rejeitado, ele foi rejeitado, ele foi lançado, ele foi jogado, ele foi derrubado. E hoje, a partir do momento que Deus olhou e viu que ele queria agir de má fé, ele queria tomar o reino de Deus, a justiça de Deus, mas Deus, ele olhando, ele vendo, Deus ele já conhecia, como o caso, né, no passado, que houve negação diante a lei de Deus, porque não é todos que são chamados, que tem tido um chamado, que muitas vezes venha corresponder com Deus, venha corresponder com a realidade da vida. Então, muitas vezes existe aqueles que foi chamado por Deus pelo nome, mas só que Deus ele fez a escolha dele. Deus ele investiu, Deus chamou pelo nome. Mas só que não depende muitas vezes de Deus, porque Deus faz a parte dele. Vai depender da pessoa, o renúncio da pessoa poder se aproximá-lo, poder se colocá-lo diante o reino, diante a justiça, poder ter uma vida de renúncio, para que Deus possa olhar, que Deus possa ver, que Deus possa entender aquilo que Ele quer. E muitas vezes nós viemos tomar decisão cabível, sim, administrativa, individual, pessoal, família, familiar. E muitas vezes nós começamos até vir fazer as coisas certas, vir corresponder com a verdade, com a realidade. Mas só que muitas vezes falta o quê? Falta o ato de poder ter uma ligação com Deus. Então, para que as coisas venham a se tornar uma coisa eterna, mediante o reino, mediante a justiça de Deus, diante a menina dos olhos de Deus, nós temos o quê? Muitas vezes nós temos que corresponder com Deus, porque as coisas de Deus não é da forma que a gente pensa, que a gente acha, que a gente quer. Muitas vezes não é desse jeito que as coisas funcionam. As coisas de Deus é o mundo espiritual. É o cidadão e a cidadã
a partir do momento que o irmão, a irmã, a pessoa, seja ele moça, ou jovem, rapaz ou moça, ou menino, ou menina, ou cidadão, ou cidadã, não importa. Ele pode sim vir tomar uma decisão, mas só que ele tem que entender um pouco das coisas de Deus. Ele tem que viajar um pouco no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está acima da nossa vida. É onde que a gente temos que colocar o mundo espiritual acima das coisas da carne, as coisas da vida, as coisas do mundo, os desejos, os prazeres. Muitas vezes a carne pede sim, não é? A carne, ela pede um pouco de cada coisa, mas só que a gente temos que ter uma visão de poder ver, de poder entender se realmente o momento é aquele, se o momento vai ser esse, se a forma que Deus quer, não do jeito que a gente pensa ou vem pensando, de agir, de fazer, de qualquer forma, de qualquer jeito. A decisão de Deus não é a nossa. O pensamento de Deus é um e o nosso é outro. Então Deus, ele quer que nós vamos muito mais além, acima daquilo que nós possamos ou devemos vir imaginá-lo. Deus, ele quer fazer grande obra, ele quer fazer conquista, ele quer fazer chamada, ele quer fazer convenção, ele quer te usar a todos como porta-voz, como ministro, como bispo, como pastor, como reverendo, como evangelista, como presbítero, membro, obreiro, diácono, diaconisa. Deus, ele quer usar você como irmão, como irmã. Deus, ele quer impactar. Deus, ele quer fazer algo semelhante como esse. Porque a obra de Deus, meu amigo, ela não é nada fácil. A obra de Deus, ela não é no passo de mágica. As coisas de Deus é santa. E ela sendo santa, a gente temos que se colocar acima do mundo, acima das coisas, da vontade nossa. Quando a gente for fazer uma aliança com Deus, nós devemos sim ir a Deus, consultar a Deus, pedir a Deus através não do sacrifício, mas da obediência. Mas é isso que nós temos que entendê-lo. Nós temos que obedecê-lo, a regra, a norma, o jeito da gente se colocar diante de Deus, porque muitas vezes existe coisas na nossa vida que a gente vai pela emoção, a gente começa a agir pela uma emoção no mundo espiritual, e se você não vigiar, se você não for prudente como a serpente, se você não tiver um pouco de cuidado, acaba nós desfalecendo, desanimando, chutando balde, jogando a toalha, blasfemando e devido o delírio da vida. Muitas vezes existe aquelas pessoas que vivem atos de emoção, de sentimentos, e nós não podemos agir, deixar que o sentimento, que essa emoção venha tomar conta da nossa mente, do nosso consciente, do nosso sobreconsciente, para que não venha dominar nossa alma, nossa vida, para que nós não venhamos perdê-lo a salvação. Então existe coisas muito mais além, mais importante que tudo isso que eu acabei de relatar, tudo isso que eu acabei de falar. São coisas que muitas vezes a gente perdemos devido à falta de prudência, de capacidade de inteligência que nós não temos. Quer ver? Nada melhor que muitas vezes as pessoas, quando vêm a esse mundo, tem pessoas que não têm nada, não têm condições financeiras, condições nem de poder se casá-lo, de poder arrumar um cônjuge, de poder casá-lo, de poder noivá-lo.
de poder ter um romance, de poder ter um casamento, de poder ter uma vida de dois. Isso aí é lei, é constituição de Deus, casar e multiplicar. Então tem gente que vive de sonho, mas ele tem medo da verdade, ele tem medo da vida. Poxa, como que eu vou casar? Eu sou uma pessoa que eu não tenho condições de casar, eu olhando em si eu não tenho. Mas você tem que saber que você tem que ir mais além daquilo que você não vê. É a fé quando a pessoa passa a obedecê-lo a Deus, que a pessoa anda no caminho que vai lá, se ele passa a renunciá-lo, que passa a obedecê-lo, que passa a andar na luz, ser um filho da verdade, um filho, o sal da terra, a luz do mundo. E é como fosse o sol da terra e a luz do mundo, aqueles que renunciou, aqueles que levantou a sua mão, aqueles que veio a obedecer, aqueles que andam no caminho da verdade. Então você passa a ser a menina dos olhos de Deus. Então até aí Deus ele vai permitir no passo a passo, no andamento da sua vida, ele que vai decretar se vai ser bom ou se não vai. Se você possa e venha, que você possa vir ir muito mais além, ou se você não pode. Então existe o limite de Deus, meu amigo, minha amiga, é isso que nós temos que entendê-lo. Muitas vezes você pode vê-lo, que a riqueza não é para todos. Tem gente que nasce sem nada, ele vem sem nada a esse mundo, somente com a roupa do corpo. Passado um tempo, Deus ele olha e Deus ele vê. Quando a pessoa chega a fazer conquista, que ele chega a dar a volta por cima, faz conquista, ele vem estudar, ele vem formar, ele vem ser um doutor, um médico, um advogado, um homem do campo, um homem da cidade, que ele vem estar de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com uma sociedade. Então é o seguinte, é porque foi a permissão de Deus, porque foi Deus que olhou, Deus ele viu, Deus decretou que ele fosse lá devido à obediência e que ele pudesse, que viesse fazer essas conquistas, dar a volta por cima e de chegar onde ele chegou. Se ele chegou é porque Deus permitiu. Então nós temos que respeitá-lo, o limite de Deus na vida das pessoas. E muitas vezes a gente olha e vê, faz julgamento, e o julgamento ainda está para acontecê-lo em favor do planeta Terra.